Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vamos dar sequência ao estudo da petição inicial. Agora a gente vai debruçar a atenção, a gente falou ali de requisitos, né? Falamos de emenda, de indeferimento, e agora a gente vai debruçar a nossa atenção sobre a questão do pedido, né? O pedido, a gente tem várias questões específicas aí para tratar sobre o pedido, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Primeiro, a gente tem um comando, tá? Esse comando que é trazido agora pelo código, na verdade, o Código Antigo já tratava, só que tratava no artigo 286, o artigo 286 falava, o pedido deve ser certo ou determinado, né? E aí, o que acontece? Toda a doutrina criticava o emprego dessa conjunção alternativa ou e dizia que deveria ser lido esse dispositivo como uma conjunção alternativa e, tá? Porque o pedido ele tem que ser certo e determinado, ok? Então, ao mesmo tempo, ele tem que ser certo e determinado. E aí o novo código não apenas corrige isso, como ele dedica 2 artigos diferentes para tratar dessa matéria. O 322, que vai falar que o pedido deve ser certo, né? E o artigo 324, que vai dizer que o pedido deve ser determinado, tá? E a gente tem também, que existia já no Código Antigo, a figura do pedido alternativo, então agora no artigo 325. O subsidiário é uma nova denominação, tá, do antigo pedido chamado de sucessivo, porque a expressão subsidiária, pedido subsidiário é muito mais adequada, tá, do que sucessivo. Então, o pedido subsidiário ele vem no artigo 326 e, por último, a gente tem o chamado pedido cumulativo, tá, que está previsto no 327, mas ele não só está previsto, como tem os seus requisitos ali previstos, tá? Então, vamos trabalhar isso aqui. A gente, avançando aqui um pouco, tem o seguinte, ó. O que significa dizer que o pedido é certo? O pedido certo. A gente está dizendo que não se admite no processo, né, não se admite numa petição inicial que o juiz parta do princípio que existem pedidos implícitos. Então, o pedido tem que ser certo, ele tem que ser explícito, ele tem que ser objetivo, tá? Claro que aqui, quando eu falo em pedidos implícitos, existe uma pequena parcela do pedido que, na verdade, ele vai estar implícito no que diz respeito à petição inicial, mas a autorização para que o juiz considere, né, esses pedidos implícitos, ela vem do texto da lei, tá? Então, por exemplo, eu não preciso pedir condenação em honorários honorários de sucumbência, né, os honorários advocatícios de sucumbência, de outras verbas de sucumbência relativas às custas processuais, verbas sucumbenciais. Eu não preciso pedir que, ao final, a condenação seja acrescida de correção monetária, tá? De juros de correção monetária. Então, juros legais, né? Correção monetária. Então, aqui eu tenho aí algumas situações em que realmente eu não preciso formular esse pedido de modo expresso, né? De modo claro, objetivo. Mas por quê? Porque a lei prevê a condenação em tudo isso aqui, né? Mas, fora isso, o pedido tem que ser expresso. Eu não posso dizer assim, olha, seu juiz, antes exposto, requer condene o réu, condenação do réu, ponto. Condenação em quê? Pagamento, entrega de coisa. Eu tenho que definir, né, o que eu quero, tá? Então, o pedido tem que ser expresso. O que é mais importante aqui nessa qualificação, nessa classificação, é a questão do pedido determinado. Pedido determinado, tá? Por quê? O que é o pedido determinado? É o pedido que não é genérico. O pedido indeterminado é o pedido genérico, tá? E a gente comentou lá na aula de indeferimento da inicial e de inépcia da inicial que quando eu formulo pedidos indeterminados fora das hipóteses legais, a petição inicial é considerada inepta e aí ela vai ser indeferida, tá? Então o que acontece aqui? A gente tem que trabalhar com o artigo 324,
para saber que a regra é que o pedido deve ser determinado. Existem exceções? Sim, existem exceções. São 3 exceções, tá? Que vão estar ali no parágrafo 1º, que diz: é lícito, porém, né, formular pedido genérico, formular pedido genérico em 3 situações. Então, vamos lá, vou chamar a atenção aqui, fala nas ações universais, tá? Quando o autor não puder individuar os bens demandados. Fala também quando, no momento da propositura da ação, né, no momento do ajuizamento, não for possível. Então, no momento da propositura da ação, não for possível, determinar, já que a gente está falando de um pedido indeterminado, não consigo determinar, desde logo, né, as consequências do ato. O Código Antigo falava as consequências do ato ilícito. O Código Novo fala as consequências do ato ou fato. Porque, eventualmente, até em decorrência de fatos lícitos, né, e de atos lícitos, você pode ter, sim, o dever de indenizar, né? E o terceiro é quando eu dependo de ato que deve ser praticado pelo réu, para que eu alcance o conhecimento acerca do valor, tá? Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Seguinte, ações universais. Bom, um exemplo aí de uma ação universal, vamos pegar uma ação de inventário, né, em que você tem que, na hora que a pessoa morre, você instaura o procedimento do inventário, e aí existe aquela fase do inventário em que a gente vai sair, não é, buscando conhecer o patrimônio, né? Não só o patrimônio no sentido mais amplo, né? Os ativos e os passivos daquela pessoa que morreu. Ela deve ter créditos a receber, né? E aí então o espólio passa a ser o titular, né? Quem vai atuar judicialmente, até extrajudicialmente, na busca da satisfação desses créditos, deve ter obrigações, e o espólio vai responder por essas obrigações, né? E aí acontece às vezes o seguinte: você vai entrar com a ação, vai se habilitar, vai pedir o seu quinhão hereditário, mas ainda está naquele momento em que ainda estão descobrindo qual é o patrimônio. Então eu não tenho como individualizar ali o patrimônio para poder apontar qual que é a minha cota, o que ficaria comigo. Então apenas um exemplo aí, né, pensando por alto. Então nessas ações universais, eu não posso agora individualizar os bens. Então não tem problema, eu trabalho de modo genérico, né, faço um pedido expresso, mas do ponto de vista do quantum ou do que, né, em termos de objeto específico, aí eu deixo isso para um momento posterior, tá? Podemos pensar num outro exemplo aí, em que você está discutindo bens universais. Imagina, por exemplo, aqui em São Paulo existe uma faculdade chamada FMU, né, Faculdades Metropolitanas Unidas. Lá em Brasília existe uma faculdade chamada Centro Universitário de Brasília. Essas duas faculdades, elas têm uma relação entre mantenedora e mantida. Então, o dono da FMU, tá, ele é dono de 50% das cotas desse Centro Universitário de Brasília. É o terceiro maior centro universitário do país. Eles têm uma biblioteca com milhões de livros, tá? Vamos imaginar uma situação aqui em que, por exemplo, essa sociedade, eles resolvam pôr fim a essa sociedade. Todo material, todo patrimônio, né, dessa sociedade, todo patrimônio ali que não se enquadra dentro dessa ideia de bens universais, por exemplo, temos lá, sei lá, 10.000 carteiras na sala de aula, nós temos 1.000 computadores, 2.000 data shows. Então isso tudo é fácil. Olha, eu vou botar 1.000 data shows, 500 para cada um.
né? 10 mil carteiras, 5 mil para cada um. Agora, quando a gente chegar ali na hora de fazer a partilha dos livros da biblioteca, já pensou em individualizar cada um dos livros, dos milhões de livros dessa biblioteca? O que vai acontecer, né? Vai ficar difícil, a petição inicial vai ficar um pouco extensa. E é claro, eu não posso dizer 50% dos livros, porque o que é 50% dos livros? Nós temos coleções, né, bens universais, que perdem o seu valor se for fatiado isso daí. Então, essa discussão, eu não vou fazer isso agora na petição inicial, eu vou fazer de modo genérico o meu pedido, né, eu tenho direito à metade, mas eu vou jogar lá para perto, lá na hora de executar essa discussão da individualização. Então, nessa hipótese, o código me autoriza a pedir de modo genérico. Tranquilo? Segunda hipótese, quando eu não consigo, no momento do ajuizamento da ação, né, prever as consequências de um ato, de um fato. Então imagina que eu sou atropelado por um carro, me machuco, preciso fazer cirurgia, tomar remédio, fazer fisioterapia e esse tratamento vai se prolongando no tempo. A minha ação de indenização, ela vai prescrever em 3 anos. E o que eu vou fazer? Eu preciso entrar com a ação. Está chegando no limite dos 3 anos e até agora nada de eu receber alta médica, continuo o tratamento. Eu não tenho como prever ainda todas as consequências desse ato, atropelamento, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir, de modo genérico, a condenação do réu na indenização de todos os valores que eu gastar com o tratamento. Quando eu souber esses valores, aí eu vou discutir isso no momento posterior, mas a obrigação já vai estar reconhecida, tá? Terceiro exemplo. Eu dependo de um ato que deva ser praticado pelo réu, primeiro pelo réu. Eu olho ali na minha conta do banco, tem várias tarifas que estão sendo descontadas. E aí, eu falo, olha, eu vou pedir um extrato bancário dos últimos 5 anos. E eu acho que essas tarifas são irregulares. E eu quero entrar com uma ação para pedir de volta esse dinheiro. Eu peço para o banco não me entrega. Como é que eu vou poder especificar na inicial o valor? Ou outro exemplo. Eu estou achando que o sócio administrador de uma sociedade que eu faço parte, ele está lesando os outros sócios, me lesando e lesando os outros sócios. E aí eu peço que ele apresente os dados contábeis e ele não apresenta. Como é que eu posso entrar com a ação? Então, essas 3 situações, pela sua própria natureza, elas permitem, até porque não é só o caso de permissão, pela natureza desses pedidos eu não conseguiria individualizar, especificar, determinar o pedido. Então eu formulo o pedido de modo genérico e vou discutir lá na frente a individualização, tá? Mas e esse lá na frente? O que significa esse lá na frente? Então, vamos pegar aqui, ó, uma tela, vamos olhar aqui para o quadro. Olha só, a gente tem o seguinte, quando a gente for estudar as execuções, a gente vai aprender que para ter execução, então isso aqui é para justificar a questão do pedido genérico. Quando a gente tem execução, para ter execução eu tenho que ter título, né? Título executivo. Título executivo. Esse título executivo pode ser judicial ou extrajudicial. Tá? E aí, para ter execução, eu sei também que eu preciso, na verdade, esse título, ele tem que apresentar uma obrigação que deve ser, ao mesmo tempo, certa, líquida e exigível. Porque isso aqui são os requisitos de execuibilidade do título, tá? Então é o seguinte, o juiz, quando eu entro com a petição inicial, aqui, vem até aqui, a sentença. Aqui seria o cumprimento de sentença, a execução, né? Aqui o conhecimento. Seja a execução de título extrajudicial ou judicial, a obrigação tem que ser certa, líquida e exigível. Vamos pegar um exemplo aqui de um cheque.
Um cheque, ele tá assim, ó. Ele é um título executivo, título de crédito. Aí tem escrito assim, pague por este cheque a quantia de... E tem uma linha. Aí aqui tem uma linha onde eu assino, mandando pagar, né? Bom, por ser título executivo, ser título de crédito, é título executivo extrajudicial. Tem obrigação nesse cheque? Tem. Qual? Obrigação certa. Pagamento de quantia, tá? Então, já tem um dos requisitos. Ele é exigível? Se ele não está prescrito, ele é exigível. E aí, o que mais? Ele tem liquidez? Bom, se eu não preencher o valor, não tem liquidez. Se eu disser aqui 10 mil reais, aí agora ele tem liquidez. Então, botei no banco, voltou, inadimplemento. Depositei de novo, voltou, inadimplemento. É título executivo. Tem obrigação certa, líquido exigível? Posso ir direto para o processo de execução, né? Então, eu estou falando de título executivo extrajudicial. Agora, se eu for pegar um título executivo judicial, o que eu tenho? Sentença. Por ser sentença, uma decisão judicial, via de regra, ela é exigível, não é? E a gente sabe que o juiz, ele só pode julgar em cima do que foi pedido. Ele não pode proferir julgamento ultra petita nem extra petita, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, o juiz, para que ele profira uma sentença, então, sendo sentença, a princípio é exigível, a princípio. Se tiver uma apelação com efeito suspensivo, suspende a exigibilidade, eu ainda não posso executar essa obrigação. Mas, a princípio, é exigível. Para ter certeza que essa sentença vai ter uma obrigação certa e líquida, já que o juiz só pode julgar, né, nos termos do pedido, então, se a obrigação reconhecida na sentença, para ela ser certa e líquida, o que tem que acontecer, já que a sentença é exatamente em cima do que é pedido? O pedido também tem que ser certo e líquido. Certo e líquido, tá? É exatamente essa que é a relação. Liquidez está associada com determinação, ok? O que é o pedido que não é líquido? É aquele pedido genérico. Então, naquelas 3 hipóteses que a gente tem como exceções, né, o pedido vai ser determinado, o pedido vai ser líquido. Em que situações que se admite pedido genérico, pedido indeterminado? Então, naquelas 3 hipóteses. Já que eu ajuizei a ação com pedido apenas certo, então aqui, ó, se eu fiz a ação apenas com pedido certo, mas sem determinação, a sentença também não vai ter liquidez, também não vai ter obrigação determinada, vai ter obrigação certa, mas não vai ter o valor. Ó, peço que seja condenado a pagar todo o valor relativo ao tratamento decorrente do atropelamento. Condeno a pagar todo o valor. Então tá aí, ó, pagamento de valor. Pronto, obrigação certa reconhecida na sentença, pedido certo formulado na petição inicial. Agora, para executar, para eu entrar aqui na fase do cumprimento de sentença, eu não tenho que ter a obrigação certa líquida exigível? Se está faltando a liquidez, antes de executar, nesse pedacinho aqui, ó, eu vou ter que utilizar um procedimento, né, para atribuir liquidez a esse título. E aí esse procedimento é a liquidação de sentença, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Liquidação de sentença. Ela visa atribuir liquidez ao título executivo que não tem liquidez, que tem uma obrigação certa, porém indeterminada, certa, porém genérica, tá? Então, a ideia de você obrigar o pedido a ser, ao mesmo tempo, certo e determinado, é garantir que, ao final, você vai ter uma sentença com uma obrigação que, ao mesmo tempo, é certa e determinada, é certa e líquida, tá? E aí a exigibilidade fica por conta da natureza da sentença, e aí a gente preenche os requisitos de execuibilidade, ok? Então, por isso que é muito importante a gente entender, né, essa obrigatoriedade de determinação, tá, do pedido. A gente está pensando na liquidez, né? Aqui saiu uma ponta aqui que fica parecendo iliquidez. Então, liquidez, tranquilo? Pedido certo é o pedido não implícito. Pedido determinado é aquele pedido
líquido, tá? Pedido que não é genérico. Podemos pensar assim também, ó, para fechar, ó. Pedido certo, a gente pensa normalmente na qualidade do objeto. Pedido determinado, a gente pensa normalmente na quantidade do objeto. Beleza? Então vamos para frente. Avançando aqui para uma outra classificação, a gente vai ter, na verdade, a gente vai trabalhar aqui, dentro dessa perspectiva ainda do pedido certo determinado, o seguinte, ó, o artigo, como eu disse para vocês, 324, traz essas hipóteses, né? E aí, o legislador também, ele diz o seguinte, que o disposto nesse artigo aplica-se à reconvenção. Significa que, claro, a reconvenção, a gente vai falar disso quando trabalhar de resposta do réu, né? A reconvenção é uma ação que é proposta pelo réu em face do autor. Então está aqui a ação principal, está aqui o réu. O meu pedido aqui tem que ser certo e determinado. Na reconvenção, eu vou ter uma contestação, só que agora a reconvenção vem dentro da contestação. Então eu vou ter a minha defesa na contestação e eu vou ter um tópico, um capítulo da reconvenção. E aqui eu vou ter que ter um pedido também que é certo e determinado. Por quê? Porque quando o juiz proferir a sentença, quando o juiz proferir a sua sentença, na mesma sentença, ele vai analisar a parte da ação principal, e aí ele vai definir uma obrigação certa e líquida, certa e determinada, e ele vai proferir uma sentença na reconvenção, na mesma peça, né? Vão ter dois capítulos diferentes, com obrigação certa e determinada, tá? E aí, vamos supor que ele tenha julgado procedente o pedido da ação principal e o pedido da ação da reconvenção. O autor vai deflagrar o cumprimento de sentença com essa sentença e o réu vai deflagrar o cumprimento de sentença com a mesma sentença. Só que vamos supor que aqui o autor tenha feito um pedido certo, porém genérico, nas hipóteses previstas em lei. Ele, para fazer o cumprimento de sentença, vai precisar da liquidação de sentença. Enquanto que o autor reconvinte, né, o réu, autor da reconvenção, vai direto para o procedimento de cumprimento de sentença. Por quê? Porque o pedido dele aqui foi certo e determinado. Tranquilo? Tem mais uma última observação que é importante fazer, que é o seguinte, sobre pedido certo e determinado. Lá no artigo 323, vamos separar aqui, do novo Código, diz o seguinte: na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, tá? Essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, tá? E serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, essas prestações sucessivas também são consideram-se incluídas no pedido, independentemente de declaração do autor, ou seja, implicitamente. Tá? Então, complementa aquilo que a gente falou, né? Dos juros, etc., né? Dos juros que devem estar, juros legais, correção monetária, verba de sucumbência e honorários advocatícios. Tranquilo? Então, isso aqui também se considera implícito, né? Se considera incluído no pedido, tá? E, para fechar, a gente tem aqui o seguinte: quando o juiz, é um comando, né? Um comando, tá?
dirigido ao juiz, que diz o seguinte: quando a interpretação, isso aqui está no 322, parágrafo 2º, que fala da interpretação do pedido. O que tem a interpretação do pedido? Bom, claro que existe um problema de redação, né? Às vezes o advogado não sabe redigir direito. Então o juiz, ao interpretar o pedido, ele tem que levar em consideração, diz o código agora, o conjunto da postulação. Não é considerar pedidos implícitos, mas perceber que diante da argumentação, de tudo que tem ali na petição, bom, parece que o que está sendo pedido é isso aqui, desde que ele trabalhe, né, o juiz, observando o princípio da boa-fé. Tá? Então, ao interpretar o pedido, o juiz deve observar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Beleza? Então, com isso aqui a gente esgota esse tema aqui do pedido certo e determinado, e ainda temos aí algumas observações para fazer acerca do pedido e do valor da causa antes da gente encerrar a petição inicial, tá? E a gente faz isso então numa próxima aula. Até já!